Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Rebel Moon, parte 1, A Menina do Fogo, filme dirigido, escrito e produzido por Zack Snyder, lançamento da Netflix que já está disponível no catálogo do serviço de streaming. Quero começar esse vídeo ressaltando que eu coloquei no título, é o pior do Snyder e tem coisas inacreditáveis quanto à decisão tomada para a criação e sustentação de um novo universo de ficção científica em pleno 2023, não só do ponto de vista de discurso, mas também de abordagem. Mas vamos começar com um contexto. A Netflix aparentemente gostaria muito de ter um universo Star Wars para chamar de seu. Deu para o Zack Snyder essa tarefa também com um projeto que já era de longo prazo do Snyder. Ele fala que desde o final dos anos 90 tinha em mente algo desse tipo, que agora ele realiza com Rebel Moon. Usa como referenciais não só a Star Wars, mas também as obras do Kurosawa e a Heavy Metal Magazine. Certo, mas a primeira coisa que é bem estranha é de que o primeiro contato do público com esse universo de ficção é um corte que aparentemente o diretor não se mostra satisfeito, porque o corte dele vai ser lançado posteriormente. Essa onda de querer jogar para um peso de corte do diretor a solução dos problemas, ela é um tanto quanto complicada até para esse caso de Rebel Moon. Aí essa versão PG-13 teria uma abrangência maior e eu realmente não duvido que no futuro outros serviços de streaming ofereçam cortes diferentes, tendo em vista também o público, mas para a questão que é feita em Rebel Moon é uma posição bem cômoda e que prejudica bastante o filme. Outra coisa que eu queria abordar aqui são referenciais, porque se o Snyder de boa fé usou Star Wars como referencial, ele chegou 40 anos atrasado na fila. Eu não queria fazer uma comparação com Star Wars aqui porque ela é completamente descabida. Se você levar em conta novelas espaciais no cinema, nunca use Star Wars como referencial para chegar perto de Rebel Moon e para querer falar que Rebel Moon bebe da fonte de Star Wars, porque chega até a ser um desrespeito com Star Wars. O máximo que dá para falar é que Rebel Moon está na mesma prateleira de filmes de Star Crash, por exemplo, de 78, em que você tem um prestígio simbólico de Star Wars que tenta ser emulado a todo custo para bancar uma nova história, ainda que na maior parte do tempo seja uma cópia mal feita. E pelo menos esse filme que eu citei, que é o Star Crash, que é um dos primeiros a tentar surfar nessa onda de prestígio comercial de Star Wars, pelo menos ele tem alguma coisa original quanto a vínculo de personagens. Tem muitas cópias, mas pelo menos tem algum envolvimento entre personagens. E Rebel Moon nem isso tem. Pessoal, eu fiquei apavorado com a precariedade desse roteiro, e aqui o Snyder trabalha com outros dois profissionais, mas é inexplicável. É um dos roteiros mais expositivos que eu vi numa ficção científica no cinema, e que ainda assim não consegue sustentar qualquer tipo de base para continuação. A decisão de Rebel Moon é usar esse primeiro filme para criar conexões, só que as conexões são aleatórias, são conexões mal feitas, e que passa o tempo você começa a se perguntar, mas é isso mesmo? Será que não tem coisa faltando? E se você analisar os diálogos apresentados e a base que o Snyder propõe, ele quer pontuar todos os objetivos, ele quer pontuar exatamente coisa por coisa que vai acontecer durante o desenrolar do seu filme. A carga simbólica das ações, ela acaba sendo anulada justamente não só por essa escrita que é horrível, mas pela própria precariedade da ação. Aqui tudo bem, alguém pode falar, mas está limitado pelo PG-13 nesse caso aqui. Mas é o primeiro contato com esse universo, e essa primeira imagem do universo de Rebel Moon, na minha opinião, é péssima. E nesse caso, pessoal, para uma franquia nova que precisa despertar interesse no universo e nos personagens, olha o que eles colocaram aqui para consolidar a construção de um novo mundo, um mundo interessante, que teria em conta depois animação, série para TV, games. É muito pobre, é muito fraco. A experiência ela é chata, maçante, e é aquela coisa assim que você toma em conta que o prestígio do diretor, quem sabe, fez com que a Netflix bancasse esse projeto sem qualquer tipo de revisão, porque eu ainda considero inacreditável uma empresa do tamanho da Netflix buscando uma grande franquia na ficção tenha olhado para esse corte de Rebel Moon e esteja satisfeita, porque essa impressão ela vai ser bem problemática depois para fazer com que o espectador volte seja para o corte do Snyder ou para a parte 2 pelo menos. Quando uma colônia pacífica nos limites da galáxia se vê ameaçada pelos exércitos do tirânico regente Balisarius, eles enviam Cora, interpretada por Sofia Boutella, uma jovem com um passado misterioso e que acaba tendo que procurar guerreiros em planetas vizinhos para ajudar a tomar uma posição. Essa versão de Rebel Moon tem a pior montagem que eu vi em um filme do Zack Snyder, e a responsável ela é muito experiente até levando em conta cortes diferentes.
a Dodge Dorn, que trabalhou, por exemplo, com o Ridley Scott em Cruzada. Então eu até imaginei que essa experiência poderia ser decisiva, pelo menos para gerar algum interesse nesse conteúdo original, ainda que limitado pela classificação indicativa. Mas não é o caso aqui. E até um argumento que alguém poderia usar é o seguinte: a versão do Snyder que vai ser a versão real de Rebel Moon. E o meu contraponto é, então era necessária essa versão inicial aqui? Era necessária essa versão que é uma versão rasa, uma versão com diálogos estúpidos e em que ainda as piores decisões possíveis são tomadas de forma recorrente, sem qualquer impacto? Porque em muitas cenas dá para notar que existe algum tipo de extensão e que essa extensão acabou sendo cortada, então você passa para uma ação aleatória, sem qualquer sentido, durante a experiência de Rebel Moon. Até dando o benefício da dúvida para o Zack Snyder, eu imaginei que esse poderia ser aquele filme mal escrito, mas pelo menos com algum destaque para a fotografia. Mas nem isso também eu consegui tirar de positivo na experiência de Rebel Moon, porque ele busca muito o reflexo da lente de forma constante. Nem vou falar aqui do tradicional slow motion, que é algo da identidade do diretor, mas que prejudica bastante o ritmo do filme. E uma outra coisa também de tentar criar aquela experiência cinematográfica na ficção científica que você desfoca o fundo e tenta gerar algum tipo da beleza, aquela beleza alaranjada do universo que também não me conquistou nem um pouco. Então, mais uma vez pegando o referencial do já citado Star Crash, por mais que existam cópias ali em Star Crash, tem uma coisa mínima de conteúdo original entre personagens, e o que você vê em Rebel Moon são tropos reciclados de vários outros filmes de ficção, de vários outros filmes de grande sucesso que acabam enlatados em um projeto da Netflix assinado pelo Snyder. Se fosse um outro nome de menor visibilidade, esse projeto não seria aprovado na pré-produção, tenho certeza disso, porque isso não sustenta um universo novo. Esse filme me enganou nos 10 primeiros minutos no máximo, em que aí ele tenta oferecer uma jornada épica de ficção que de épica não tem absolutamente nada. A precariedade dos diálogos é tamanha que você pode resumir toda uma jornada de recrutamento na seguinte questão: uma personagem que vai atrás de novas pessoas e as pessoas falando que só querem entrar nessa jornada sem qualquer motivação, sem qualquer contexto, sem qualquer história de fundo. Então, quando você pega os referenciais do Snyder, poxa, eu acho que chega a ser prejudicial para ele, sabe? Porque o estabelecimento de todas as situações são ruins. Você não se interessa pelo universo, não se interessa pelos personagens. E aí chega um momento que você imagina que vai ter mais intensidade, vai ter mais ação e simplesmente não tem. Por quê? Bom, porque aí o Snyder nota que é a hora de ele aproveitar toda a identidade dele e colocar o slow motion, que é extremamente prejudicial para o ritmo e que não ajuda nada, mas nada mesmo, na construção da ação desse filme. Para Rebel Moon, nota 2. Esse filme por pouco não pegou na minha lista de piores de 2023, mas assim, a Netflix ela tá investindo pesado nesse universo, e esse universo da Netflix tem em conta filmes, animações, curtas, podcasts, games. Eu considero inacreditável a Netflix investir tanto tempo e dinheiro em um universo de ficção científica concordando com essa primeira exibição, concordando com essa versão, até ressaltando também que a próxima do Snyder, o Snyder Cut de Rebel Moon, essa versão estendida do diretor vai ser melhor. Então essa versão aqui ela é completamente esquecível, isso é um fato. Essa versão aqui ela é completamente descartável. Eu já trouxe essa referência para o canal, mas a única coisa que eu posso pensar é aquela propaganda clássica do Wendy's, em que as senhorinhas falam "Where's the beef?" Cadê a substância? E cadê a substância de Rebel Moon? Vai ficar para a versão do diretor, o que é difícil pela precariedade dos personagens? Ou eles vão tentar construir esse universo para te resgatar o interesse na parte 2? E vai ser difícil convencer quem não teve uma boa impressão com a parte 1 para retornar para esse universo, porque ele não tem destaque algum, só é cópia e ainda as motivações são mal feitas. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!